Boa noite, caros ouvintes. Está começando nesta quinta-feira, 9 de abril de 2026, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o programa Kairos Tempo de Graça, de número 1069. Eu sou Paulo Miziari e ficaremos juntos até as 9h30 da noite nos 1.600 kHz AM da Rádio 9 de Julho. Nos trabalhos técnicos, o meu amigo Michel Silva. Grande Michel. Grande Michel. Quero agradecer demais à Paróquia Nossa Senhora do Brasil por manter esse nosso programa no ar e quero agradecer a você de uma forma muito especial que está sempre aqui conosco. Então, nós estamos estudando, terminando de estudar a virtude teologal da esperança. A virtude teologal da esperança, ela é uma virtude que vem do alto, assim como a fé e assim como a caridade ou o amor. E a esperança me garante uma realidade nova, me garante que eu vou para o céu, se eu estiver com Cristo durante a minha vida. Se eu optar pelos mandamentos de Deus, se eu optar pelo reino de Deus, o céu está reaberto para nós. E lá está a nossa felicidade, a nossa alegria, a nossa plenitude. Então, a virtude da esperança, ela é realmente uma âncora, né, que é jogada lá no céu. Quantas e quantas vezes nós estamos aqui nesse mundo e temos que enfrentar as dificuldades desse mundo e temos que enfrentar as injustiças que acontecem com a gente, quantas e quantas vezes. Se nós não tivermos essa âncora no céu, a gente não aguenta. Porque se o sentido da minha vida está colocado só neste mundo, a minha vida perde perspectiva, perde grandeza e perde o próprio sentido. Porque nós fomos criados para estarmos totalmente entregues a Deus, mergulhados nessa Trindade Santa. O Catecismo da Igreja Católica termina o ensino sobre a virtude teologal da fé com um parágrafo escrito por Santa Teresa de Jesus. Santa Teresa de Jesus. Espera, ó minha alma, espera. Ignoras o dia e a hora. Vigia cuidadosamente, tudo passa com rapidez, ainda que tua impaciência torne duvidoso o que é certo. E longo um tempo bem curto. Considera que quanto mais pelejares, mais provarás o amor que Deus tem, o amor que tens a teu Deus, e mais te alegrarás um dia com o teu bem-amado, numa felicidade e num êxtase que não poderá jamais terminar. Então, Santa Teresa nos fala algo que é muito, muito importante. A nossa vida foi dada por Deus para que a gente pudesse estar um dia plenamente mergulhado nele, nesse êxtase infinito, nessa felicidade infinita, nessa plenitude infinita. Aqui tudo passa. Aqui tudo é fugaz, aqui tudo é limitado. O amor nesse mundo é limitado. O poder desse mundo é limitado, não é ilimitado, tem limite. Então, Santa Teresa, ela traz para a gente essa perspectiva dessa âncora. Esteja ligado a Deus, desde já. E o que me desliga de Deus? O pecado. Deus me deu no batismo, Deus deu para você no batismo a graça de nascer de novo, de ser filho de Deus e de ser, a partir do instante do batismo, sermos incorporados ao corpo de Cristo, que é a igreja. Mas a igreja, ela é o corpo de Cristo místico. Realmente, a partir do meu batismo, eu formo um com Cristo. Nós todos batizados formamos um com Cristo. Mas quem me tira disso, quem me tira dessa dádiva que Jesus mereceu por nós, é o pecado. O pecado me separa de Deus. O pecado para a ação do Espírito Santo dentro de mim. Quando eu opto pelo pecado, e fala,
Por que fala que é mortal? O pecado é mortal. Eu continuo vivo, mas a minha vida, esta vida plena, que vai se realizar na eternidade, no pecado mortal eu perco. Veja, então, é seríssimo o pecado. Nós pensamos que o pecado só age na vida da gente, neste mundo, mas o pecado ele nos impede de vivermos aquilo pelo qual nós fomos criados para este mundo e principalmente para a eternidade. Então, gente, o pecado, ele breca a ação do Espírito Santo dentro da gente, porque é o Espírito Santo quem vai me levar para uma vida plena. É o Espírito Santo quem vai fazer com que essa vida plena que eu recebi de Deus aconteça na minha existência. É o Espírito Santo quem me transforma, quem me refaz. É o Espírito Santo quem me santifica. O pecado mortal impede a ação do Espírito Santo dentro de mim. Veja, então, eu estou dizendo para Deus, com o meu pecado mortal, que eu não quero estar com Deus. E Deus respeita. Então, gente, muito cuidado com o mundo, com as coisas que o mundo oferece para a gente. O Antigo Testamento, ele mostra com clareza essa situação de pecado. O quanto o pecado separou o povo de Deus de Deus. O quanto o pecado foi realmente um entrave na vida deste povo. E o pecado que mais marcou negativamente o povo de Israel foi a idolatria. Cair em adorações a falsos deuses, como os outros povos ao redor viviam. Tanto no tempo em que Israel foi escravo do Egito, tanto no tempo em que Israel foi tirado do Egito e levado para a terra prometida, a terra que Deus prometeu a dar a Abrão. Lá na terra prometida, aquela terra prometida estava cercada de povos idólatras, e o povo de Israel toda hora caía na idolatria. Adorar falsos deuses. Deuses que prometem a fertilidade, deuses que prometem a felicidade, deuses que prometem a alegria, deuses que prometem fartura. Mas então, esse pecado de idolatria, idolatrar os falsos deuses. Então, quantas vezes aquele povo de Israel, que deveria ter plena confiança no poder de Deus, por eles, no amor de Deus por eles, na providência de Deus em favor deles, tantas e tantas vezes eles recorriam aos magos, aos feiticeiros, aos falsos profetas, e faziam oferendas a falsos deuses. E quando faz uma oferenda a um falso Deus, você está dizendo para Deus: eu não confio em você. Eu não confio no seu amor. Eu não confio no seu poder. Eu não confio na sua providência. Esse talvez tenha sido o pecado que mais afastou o povo de Deus da verdade. Isso é muito triste, que acontece até hoje. Quantos de nós, infelizmente, voltamos as costas ao poder de Deus, à força de Deus, à providência de Deus, ou por ignorância, ou por desespero, ou seja lá pelo que for. E vamos procurar falsos caminhos, falsos deuses. Sabe, eu não vou entrar em tema de falsos deuses e de falsas religiões hoje, porque a intenção não é essa. Mas fica aqui o toque, fica aqui a questão. O que nós estamos fazendo com a vida da gente? O que Deus está nos dando e o que Deus tem nos dado é algo que ultrapassa tudo o que a gente possa imaginar de bom. Sabe, Deus se mostra Pai, Deus se mostra Salvador, Deus se mostra presente, Deus se mostra constante na vida da gente. Então, quando a gente olha o amor de Deus, que reflete plenamente em Jesus Cristo, nós ficamos completamente, enlevados. Como é que um Deus pode amar tanto
uma criatura. E essa criatura somos nós. Cada um de nós é profundamente amado por Deus de verdade. Deus nos dá uma vida divina. Nós que somos simples criatura no nosso batismo. Deus nos dá o perdão dos pecados no sacramento da confissão. Deus se dá como alimento na Eucaristia. Deus confirma a presença e o poder do Espírito Santo na vida da gente no sacramento do crisma. Deus nos dá capacidades para viver um matrimônio, uma vida a dois, e criar os filhos de forma cristã no sacramento do matrimônio. Deus nos dá saúde quando nós perdemos a saúde no sacramento da unção dos enfermos. E essa mesma unção dos enfermos, quando nós já estamos prestes a sermos chamados para esse momento de encontro com Deus, que é o julgamento, Deus nos dá o poder para enfrentar a passagem da vida para a presença eterna de Deus, né? A separação do nosso corpo com a nossa alma. A última tentação do demônio contra a gente nesse julgamento. Então, Deus está presente em todas as etapas da nossa vida. Basta ver a sequência de sacramentos que nós temos. Desde o primeiro instante da nossa existência até o último suspiro, a igreja está presente na vida da gente. Os sacramentos acompanham os grandes momentos da vida do ser humano. Quando nasce, recebe o batismo. Quando está um pouquinho mais amadurecido, recebe a Eucaristia. Quando já é capaz de dar seus passos, tomar suas decisões, recebe o crisma. Veja, a cada fase. Quando está na idade adulta, que vai escolher um caminho de vida neste mundo, você tem o sacramento do matrimônio e o sacramento da ordem. O homem que quer se dedicar totalmente a Deus e à igreja, recebe de Deus, na sua fase adulta, o sacramento da ordem. E aquele homem e aquela mulher que querem casar-se, terem filhos e formar novas gerações para Deus, recebe o sacramento do matrimônio. E no final da vida você recebe o sacramento da cura ou o sacramento da passagem. E a vida inteira somos alimentados pelo corpo e sangue de Jesus Cristo e perdoados pelo sacramento da confissão. Então, é muita coisa o que Deus faz por nós. Para a gente aprender a viver a virtude da esperança, é necessário que a gente realmente recorde as coisas que Deus faz. Olhe para a história de Deus na vida da gente, na vida pessoal. Não é possível que todos nós que estamos participando desse programa hoje não tenhamos uma história a contar daquilo que Deus fez em favor da gente. Daquilo que Deus nos livrou ao longo da nossa existência. Dos males que Deus curou dentro de nós. A carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3, diz assim: mas o Senhor é fiel, e Ele há de vos dar forças e de vos preservar do mal. Sabe, Jesus Cristo, eu posso confiar em Jesus Cristo, porque Jesus se mostrou confiável. Só que como é que eu vou conhecer Jesus se ninguém fala de Jesus? Como é que eu vou conhecer Jesus se eu não leio o Evangelho? Como é que eu vou conhecer Jesus se eu não vou à missa? Como é que eu vou conhecer Jesus se eu não tenho uma intimidade com Cristo? Como é que eu faço para ter essa intimidade com Cristo? Deixar que o Espírito Santo, que age dentro de mim, através dos sacramentos, me leve a essa intimidade com Cristo. Qual hora do dia que eu paro em silêncio, sem som, sem música, sem televisão, sem mídia, sem telefone, sem internet, paro 5, 10 minutos em silêncio e me coloco na presença de Deus. Só para escutar a Deus. Só para escutar o que Ele quer me falar. Eu leio um trecho do Evangelho e fico em silêncio, escutando o que Deus quer me falar naquele trecho do Evangelho que eu li. Por exemplo, eu pego a liturgia diária, a missa todo dia.
As missas acontecem no mundo inteiro e a mesma liturgia é realizada no mundo inteiro. Então, todas as leituras são as mesmas no mundo inteiro. Então, se eu pego a leitura da missa daquele dia no Japão, é a mesma leitura que está nos Estados Unidos, que está no Brasil, que está em Venezuela, que está na Argentina, que está no Canadá, que está em Paris, que está em todos os países. Se eu pego essa primeira leitura, que é um trecho do Antigo Testamento, ou o Salmo, ou o Evangelho, que vai ser proclamado na missa, se eu pego uma dessas leituras e em silêncio me coloco diante de Deus, e não peço nada, não choro, não brigo, fico em silêncio, só para escutar o que Deus quer me falar com essa leitura. Se eu não faço isso, como é que eu vou ter intimidade com Deus? Como é que eu vou deixar que o Espírito Santo me leve a ter essa intimidade com Cristo? Se eu não tenho o costume de ler o Evangelho constantemente, diariamente, como é que eu vou deixar que o Espírito Santo me leve a ter uma intimidade com Cristo? Como é que eu vou saber qual que é a voz de Jesus se eu não conheço Jesus falando no Evangelho? Se eu não leio o Evangelho, como é que eu vou saber de tantas vozes que estão dentro da cabeça da gente? A voz da consciência, a voz do mundo, as minhas vozes interiores, a voz de Deus. Como é que eu vou saber qual que é a voz de Deus? Então, é necessário que eu faça a minha parte para alimentar a virtude teologal da esperança. É necessário que eu faça realmente momentos de oração diária. Vários momentos durante o dia. Rezando meu terço, lendo a palavra de Deus, silenciando, ficando diante de Deus no Santíssimo Sacramento. Eu vou à igreja, o sacrário é onde guardam as partículas que foram consagradas na missa. Então, Jesus está presente naquele sacrário. Quantas vezes ao dia, ou pelo menos na semana, eu vou diante de Jesus no sacrário e fico de joelhos perante Ele. Chego, choro, converso e depois eu silencio pelo menos uns minutos para ouvir a voz de Jesus. Como é que eu vou alimentar a virtude da fé, a virtude da esperança, a virtude da caridade, se eu não tenho intimidade com Cristo? Se eu não deixo que o Espírito Santo me leve a essa intimidade? Isso aqui serve para as 3 virtudes teologais. Eu recebo as virtudes teologais de Deus nos sacramentos, mas elas vêm e elas precisam crescer. É uma vida nova que está crescendo em mim, é um organismo novo, eu sou uma nova pessoa, porque eu fui batizado. Eu já não sou mais uma criatura, eu sou filho de Deus, mas eu sou nenenzinho como filho de Deus. O neném precisa crescer. E realmente cresce. Esta vida nova precisa estabelecer raízes na minha existência. Se eu não faço a minha parte, como é que acontece esse crescimento? Como é que essa virtude da esperança vai crescer se a minha oração se resume a pedir coisas do mundo que me são úteis? Se a minha oração só resume nisso, Senhor, eu preciso de um emprego, porque eu estou ganhando mal. Sabe, isso é muito bom pedir para Deus, porque é para Ele que a gente tem que pedir mesmo. Mas se a minha oração fica só nisso, veja, qual que é a minha relação com Deus de verdade? Qual que é a minha intimidade com Deus de verdade? Vamos pegar o Catecismo da Igreja Católica e vamos ler de novo o que fala 1822 sobre a virtude teologal da caridade, do amor. A caridade é a virtude teologal, ou seja, o amor, este amor entranhado, este amor que não tem altos e baixos, este amor que me faz viver para Deus e para o próximo, não para mim. Esse amor que me faz mergulhar na igreja, este amor que me faz estar diante do sofrimento dos meus irmãos, este amor que faz com que eu saia de mim mesmo e que eu ponha Deus em primeiro lugar e o meu irmão em segundo lugar e depois venha a mim. Eu chego no terceiro lugar. Este amor só é possível porque vem de Deus, mas ele nos chega de forma
de semente. Ele não chega perfeito e pronto, já imenso, como Cristo tem esse amor. E Cristo nos dá esse mandamento: amar como eu vos amei. Então, a virtude da caridade me permite pôr em prática aquilo que Jesus está me mandando. Amar como Jesus amou. Ele se entregou pela humanidade. Ele se entregou por todos e por cada um de nós. Veja, como é que eu vou viver isso de verdade? Porque o amor humano existe, mas ele é muito pequeno. O amor humano é um amor, muitas vezes, interesseiro, um amor de troca, um amor de prazer, um amor que busca encontrar prazer, um amor que busca encontrar algo em troca. O amor de Cristo por nós não tem nada disso. O amor de Cristo por nós é puro. Ele ama porque ele é amor. Ele ama porque a gente existe. E se a gente existe para conhecer e viver nesse amor. Então, o amor de Cristo por mim, ele é fiel. Ele é humilde. Cristo é humilde, Cristo é fiel, Cristo é bondoso, Cristo é compassivo, Cristo é misericordioso, Cristo é paciente, Cristo é justo. Cristo perdoa os nossos pecados, mas o meu pecado precisa ser reconhecido como tal e precisa causar em mim um arrependimento e o propósito de não mais pecar e também o propósito de ressarcir o que eu trouxe de dano para o meu irmão ou minha irmã a partir do meu pecado. Veja, aqui há uma postura completamente diferente. O amor de Deus, ele é eterno e imutável, e é este amor que Deus quer derramar sobre nós. Sabe, o ser humano, o amor humano, ele tem etapas. Sabe, é normal, é absolutamente normal. O que me atrai, por exemplo, o que me atraiu na minha esposa? Eu conheci minha esposa num encontro da igreja. Então, nós já estávamos num ambiente propício, religioso. Mas o que me atraiu, em primeiro lugar, na minha esposa, foi ela estar na igreja, porque eu já tinha muito tempo de caminhada, e por achá-la bela, por achar bonita. Então, a primeira coisa que me atraiu nela, porque tinha uma multidão nesse encontro, mas algo nela me atraiu. E a primeira coisa que me atraiu a minha esposa foi a beleza física dela. E conversando com ela depois de tê-la conhecido, de namorar e tal, o que ela se sentiu atraída por mim? Porque eu passava segurança. Também por ser um homem de Deus, aparentemente, porque ela não me conhecia. Então, veja, o que atrai um homem a uma mulher? São realidades humanas. Só que o amor, ele não pode ficar só nisso. Sabe, a relação marido e mulher traz prazer, a relação marido e mulher traz conforto, a relação marido e mulher traz troca. Mas o amor marido e mulher não pode ficar só nisso também. Ele precisa crescer. Ele precisa ser santificado. Sabe, é um amor de doação. Não é um amor onde eu só recebo. Percebe? O prazer, ele é importante. Claro que ele é importante. Mas eu não posso condenar o meu amor humano só pelo prazer. Eu estou condenando o meu amor humano a uma faceta humana do amor. O amor de Deus é um amor que ultrapassa tudo isso. Sabe, isso passa a ser também, é importante no começo, mas isso precisa crescer. Eu não posso basear o meu casamento só na relação sexual, só no prazer sexual, só nas trocas. Por exemplo, eu me sinto confortável perto da minha esposa, ela se sente segura perto de mim. Veja, então, isso tudo é legal, isso tudo é bonito, mas não pode ficar só nisso. Porque se ficar só nisso, vai chegar uma hora que a vida sexual atinge um nível. E se esse nível, a gente busca esse nível de prazer para sempre, você sabe que você não vai ter esse prazer para sempre. Porque o corpo adoece, porque o corpo envelhece, porque a gente fica cansado, a gente chega cansado do trabalho,
a gente chega cansado do dia a dia, a vida é cheia de estresse, cheia de... Se você está com alguém só por causa do prazer sexual, vai chegar uma hora que vai surgir alguém que vai aparentemente te dar mais prazer sexual. Alguém mais jovem, mais bonita, mais não sei o quê. A vida não pode, a relação não pode estar baseada só nisso. A relação homem e mulher acontece a partir daí, mas ela não pode ficar só aí. Entende? Ela precisa deixar que o amor de caridade, essa virtude teologal, domine a nossa relação. Domine a relação de marido e mulher, de pai para filho, de filho para pai, as relações familiares, as relações de amizade. Veja, a amizade me dá segurança, me dá tranquilidade, mas não pode estar baseada só nisso. Porque se Deus está colocando alguém na minha vida como meu amigo, ou para você uma mulher, uma amiga, Deus está te colocando essa pessoa na sua vida e na minha vida para que a gente ajude essa pessoa a ser santificada. Não é só para me trazer segurança, não é só para me trazer algum benefício para esse mundo, algum benefício físico, algum benefício emocional. As amizades se tornaram, hoje, verdadeiras bengalas, verdadeiras muletas. Eu sou amigo enquanto essa pessoa me servir, me apoiar naquilo que eu quero que ela me apoie. Mas se aquilo que eu quero que ela me apoie é um pecado, como é que eu faço? Sabe? O verdadeiro amigo ou a verdadeira amiga vai te levar para Deus, não vai te levar para o inferno. Então, veja, tudo isso precisa ser transformado por esse amor de caridade. A minha relação com Deus é uma relação onde eu só peço, e é bom pedir, mas eu só peço, sequer agradeço. E se Deus, de repente, não der o que eu quero? Veja, você percebe? A minha relação com Deus, ela precisa ter um salto de amor. Eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas. Veja o que fala o Catecismo da Igreja Católica. A caridade é a virtude teologal pela qual amamos a Deus sobre todas as coisas, por si mesmo. Eu li esse trechinho na aula passada, mas agora nós vamos começar a olhar isso de uma forma mais profunda. Amar a Deus porque Deus merece que eu o ame, porque Deus merece ser amado, porque Deus merece ser adorado, porque Deus deu provas e mais provas que Ele nos ama. E a gente só consegue amar a Deus nesse nível a partir da ação da virtude da caridade. Senão a gente nunca vai conseguir amar a Deus como Deus merece ser amado. Gente, o dia que nós estivermos diante da glória de Deus, a gente não tem noção do que é a glória, a grandeza e a majestade de Deus. A gente não tem noção do tamanho de Deus, do poder de Deus. Sabe, o dia que nós conseguirmos enxergar este Deus diante de nós, nós vamos perceber o infinito dele e a nossa pequenez. E o quanto era necessário ter amado esse Deus, porque Deus é eterno, é imutável, é amor, e merece o nosso amor, porque Ele nos criou. É justiça que eu o ame, sem esperar nada em troca. Como é que eu vou conseguir amar alguém humano sem esperar nada em troca? E como é que eu vou conseguir amar a Deus sem esperar nada em troca? O nosso amor humano, ele está contaminado por desejos humanos, que não são ruins. Esperar alguma coisa em troca é o que me fez me aproximar da minha esposa. Sabe, eu não posso ficar eternamente neste nível de amor humano. Na primeira briga, no primeiro desentendimento, como é que faz? No primeiro momento em que a gente não concorda com as coisas, um com o outro, em que eu quero ir por um caminho, ela quer ir por outro, como é que faz? No primeiro momento em que surgem os filhos, em que a gente não tem tempo nem para respirar, como é que faz? Então, veja, o meu amor precisa ser totalmente transformado pela virtude teologal da caridade. Eu preciso aprender do Espírito Santo a conseguir amar ao próximo
sem esperar nada em troca, e aprender a amar a Deus sobre todas as coisas, sem esperar nada em troca. É possível? Só por causa da virtude teologal da esperança, que me é da esperança não, da caridade, e pela ação específica do Espírito Santo na minha vida. Então, o Espírito Santo ele vai agindo em mim através dos dons de santificação, através das virtudes teologais, através dos infinitos dons que Deus dá, sem ser aqueles 7 que a gente conhece. Pela minha vida de oração, quer dizer, Deus vai transformando todo o meu ser, toda a minha perspectiva e todo o meu desejo. Os meus desejos precisam ser purificados, eles precisam ser colocados diante do fogo do Espírito. E aí você entende um pouquinho por que em Pentecostes, Atos dos Apóstolos, vamos pegar Atos dos Apóstolos 2, Atos 2, vamos lá. Atos 2, Atos dos Apóstolos 2, Atos 2, aqui. Vinda do Espírito Santo. Os discípulos estavam esperando, porque Jesus, antes de subir ao céu, mandou que os seus discípulos não fossem embora de Jerusalém, mas ficassem em Jerusalém até que a promessa de Deus fosse cumprida. Qual que era a promessa de Deus? Que o Espírito Santo fosse derramado nos seus corações. Porque no Antigo Testamento o Espírito Santo não era dado para algumas pessoas que tinham algumas missões específicas em favor do povo de Deus. Mas não era derramado para o povo inteiro. Agora, com Cristo, o Espírito Santo pode ser derramado a todas as pessoas que são batizadas. Por isso que existe o batismo. Para que a gente receba o Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa fazer morada na minha vida e transformar o meu entendimento, transformar os meus sentimentos, transformar as minhas perspectivas humanas, para que ele possa agir dentro de mim. E o Espírito Santo vem com fogo, vem com poder. Sabe, a renovação carismática ela é muito bonita nesse sentido, porque ela enfoca bastante a ação do Espírito Santo, que parecia estar esquecida de muitos lugares e em muitas pessoas, inclusive dentro da igreja. Só que o Espírito Santo nunca deixou de agir dentro da igreja. As pessoas é que se afastam da ação do Espírito Santo. Por isso que eu amo demais a igreja. Então, o Espírito Santo veio aqui em Pentecostes. Chegando o dia de Pentecostes, estavam reunidos todos no mesmo lugar. De repente veio do céu. Os discípulos estavam juntos com a Virgem Maria, fechados numa sala, com medo dos judeus, porque eles sabiam que se eles saíssem daquela sala, eles seriam mortos. Porque mataram Jesus, o que queriam fazer com eles? Então Jesus tinha estabelecido a igreja neles, e eles estavam com medo, morrendo de medo, de serem mortos. E Jesus sabia disso, e Jesus falou para eles, olha, não se afastem de Jerusalém enquanto a promessa do Pai não se realize. Qual que era a promessa do Pai? Que o Espírito Santo viesse. E fosse dado a eles e viesse morar dentro deles. E aí começa a igreja de forma pública. Porque quem recebe em primeiro lugar a ação e a pessoa do Espírito Santo foram esses 12 discípulos. Mas junto com esses 12 discípulos, já tinha uma mulher que era cheia do Espírito Santo, que era a Virgem Maria. Então, Pentecostes era uma festa que acontecia em Israel, a festa da colheita. Então, eles ofereciam para Deus, o povo judeu, as primícias das suas colheitas. Então, lá em Jerusalém, onde acontecia a festa, tinha judeu de todos os lugares que foram para Jerusalém para essa festa. E os discípulos estavam morrendo de medo de todos esses judeus. E aí, olha o que acontece. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Os discípulos nessa sala, juntos com a Virgem Maria. De repente veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. De repente vem um vento do alto, o vento, o ruar, o sopro da vida. O Espírito Santo é esse sopro, o ruar de Deus, o hálito de Deus, o sopro de Deus. Adão recebeu de Deus o sopro da vida, o ruar. Então veja,
Apareceram-lhes então uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Por que veio este fogo? Este fogo era necessário para acabar com aquele medo daqueles homens para evangelizar, para enfrentar os judeus, para enfrentar os romanos, para enfrentar o mundo pagão. Precisava do fogo, do ardor, mas era necessário que o fogo também viesse para queimar dentro da gente tudo que não é de Deus. Percebe? Então, a virtude da caridade é justamente essa maravilha, aonde os nossos sentimentos são queimados no fogo do Espírito. O meu amor passa a ser purificado pelo fogo do Espírito. O meu amor humano, que é todo pequeno, que é todo cheio de altos e baixos, hoje eu amo, amanhã não amo mais, hoje eu gosto, amanhã não gosto mais, hoje eu prezo, amanhã eu não prezo mais. Sabe? Veja, o meu amor, ele é inconstante. O meu amor humano, ele visa sempre algo para mim. O amor humano me põe sempre em primeiro lugar, é o que eu quero, o que eu preciso, o que eu necessito, o que eu desejo. Sabe? Muitas vezes o meu amor humano é tão pálido, tão frágil, que o meu amor humano me leva a cometer atos terríveis de puro interesse, de manipulação, de egoísmo. Então, tudo isso precisa ser transformado. O meu amor humano precisa ser cauterizado neste fogo do Espírito. E além da purificação do meu amor humano, eu preciso receber de Deus uma capacidade de amar de forma sobrenatural. Eu preciso amar como Cristo amou. Veja, Cristo é Deus que se fez homem, eu sou uma criatura. Por mais purificado que seja o meu amor humano pelo fogo do Espírito, o meu amor humano continua sendo humano. Purificado ou não, continua humano. Mas mesmo esse amor humano purificado não é o suficiente para fazer aquilo que Deus quer que eu faça na minha vida, que é amar a Deus sobre todas as coisas como Cristo amou e que é amar ao próximo como Cristo amou. Então, a virtude teologal da caridade traz não só uma purificação do meu amor humano, dos meus sentimentos humanos, mas me traz uma qualidade de amor sobrenatural que sobrepõe ao meu amor humano. O meu amor humano recebe de Deus um incremento, uma força, uma capacidade, uma grandeza impossível para a humanidade. Veja, a importância de compreender o que significa a virtude teologal da caridade. Não só é uma purificação do meu amor humano, mas é um incremento de amor. É receber de Deus o mesmo amor que moveu Jesus Cristo, que é o Espírito Santo. Então, Jesus ama de uma forma muito especial. Ele ama a Deus em primeiro lugar, ao Pai. Porque o Pai merece ser amado. Porque o Pai é digno eternamente do amor de Cristo. Jesus não pede nada para ele, gente. Eu não sei se você já percebeu na sua leitura da Bíblia, na sua leitura dos Evangelhos, Jesus não pede nada para si. Será que Jesus, como homem, não precisava de um monte de coisa? É ser humano. Mas Jesus, a oração de Jesus é uma oração que exalta Deus. E é uma oração que olha para o próximo, para o sofrimento do próximo, para o padecimento do próximo, para as carências do próximo. Quantas vezes Jesus fala, esse povo sofre? Sofre porque não tem pastor. Sabe, é um povo que não tem formação, que não tem educação, que não tem religião. É um povo abandonado pelos poderosos, pelos reis, pelos ministros, pelos sacerdotes da época, pelas religiões da época. O povo é um povo completamente solto, largado, sem nada.
Então Jesus se condói de ver aquelas criaturas que foram feitas por Deus, à sua imagem e semelhança, sendo desprezadas, diminuídas, cada vez mais ignorantes, cada vez mais longe da realidade que Deus tanto quer para todos nós. E Jesus se compadece. Veja, esse compadecer-se de Jesus não é dó. É um compadecer-se de perceber a grandeza que cada ser humano traz em si, sendo desprezada, desconhecida, jogada fora. Essa grandeza que levaria o ser humano a chegar num nível de quase Deus, se fosse vivido perto de Deus. O que é deificar? É ser transformado pelo Espírito Santo a ponto de ficar muito parecido com Jesus Cristo. Só que Jesus Cristo é Deus que se faz homem. Nós somos só criaturas. Nós não somos deuses que nos fazemos homem. Só Jesus é Deus que se fez homem. Só que Jesus, quando vê o estado em que está a humanidade, o estado deplorável de uma humanidade que foi criada para uma plenitude, e essa humanidade não tem a menor ideia nem de quem é Deus. Você percebe? Jesus se compadece da humanidade. Quando Jesus chora, ele não chora por tristeza, ele chora de compadecer-se, de ver o que o pecado fez conosco. Percebe? Então nós estamos diante aqui de um amor que transcende o humano em todos os sentidos. Um amor que me leva a compreender a própria visão de Deus, como Deus se olha e como Deus nos olha. Veja, quando nós estivermos mergulhados na Trindade Santa, que é o céu, eu vou habitar este amor. Eu vou participar de forma direta deste amor, como o pai ama o filho, como o filho ama o pai. Esse amor do pai pelo filho, segundo Santo Agostinho, é tão perfeito, que se personifica na terceira pessoa da Trindade. Você e eu estaremos mergulhados neste dínamo de amor. Não é uma teoria, não é um conceito, é uma realidade. Nós participaremos de forma profunda, porque fomos enxertados em Cristo. Hoje nós somos um com Cristo. Quando nós estivermos no céu com Cristo, em Cristo nós participaremos do amor que Cristo tem pelo Pai e do amor que o Pai tem pelo Cristo, e esse amor personificado é a terceira pessoa da Trindade. Nós estaremos vivendo este amor, compreendendo este amor, participando deste amor, e esse amor começa na vida da gente a partir da virtude teologal da caridade. Veja, por isso que o catecismo fala isso, até que ponto nós amamos Deus. Nós fomos feitos para amar a Deus, é para isso que a gente existe, gente. Você compreende? A caridade é a virtude teologal pela qual amamos a Deus sobre todas as coisas, por si mesmo. Como é que eu vou chegar neste nível de amor já neste mundo? Porque Cristo viveu este amor nesse mundo e nos manda que a gente também viva esse amor. Amar como eu vos amei. É mandato de Cristo. Não são só os 10 mandamentos que Deus nos deu. Ele nos deu esse mandato. Da mesma forma que ele nos deu o mandato de perdoar 70 vezes 7, ou seja, sempre. Amar como eu vos amei. Como Cristo amou aos seus aqui nesse mundo. Nós passamos há pouco tempo atrás pelo tempo da Quaresma e passamos pelo Tríduo Pascal. Veja o nível de amor que Jesus tem. Jesus, na última ceia, ele estabelece a Eucaristia, a missa, na última ceia. A missa que nós participamos, quem estabeleceu foi Jesus na última ceia. A última ceia é a nossa missa. Então, quem celebra a missa é Cristo. E Cristo continua celebrando a missa a partir do padre. Por isso que ele recebeu o sacramento da ordem, porque Cristo, continua celebrando a ceia.
O padre trabalha, vive, quando celebra, perdão, quando celebra a missa, em persona Christi, na pessoa de Cristo. Então, nós estamos diante de uma realidade absolutamente sobrenatural, cristológica, cristocêntrica, crística. A missa é Cristo agindo. Percebe? Então, Cristo estabelece o sacramento, a missa, a Eucaristia, e lava os pés dos seus discípulos. E no dia seguinte ele vai se entregar, porque ele se entrega. Não foram, ninguém prendeu Jesus. Ele se deixou ser preso. Por puro amor ao Pai e a nós. O que Cristo recebe com isso? Nada, só dor, só escárnio, só violência, só cruz, só coroa de espinhos, só o peso do pecado de toda a humanidade sobre si. Vamos fazer um pequeno intervalo para a gente pensar um pouquinho nisso. Pensar, começar a enxergar o amor que Deus tem por nós, que é este amor de caridade, esta virtude teologal de caridade que vai, se nós deixarmos, nos elevar neste nível de amor. Vamos fazer uma paradinha e a gente continua. Vamos voltar? O amor de Cristo, nos fala o Catecismo da Igreja Católica, vamos ler aqui o Catecismo, 1822. A caridade é a virtude teologal pela qual amamos a Deus sobre todas as coisas por si mesmo e ao nosso próximo como a nós mesmos, por amor de Deus. Por amor de Deus. Veja que explicação, é igual à explicação da virtude teologal da esperança. É fantástica. Essa explicação aqui, esta frase aqui, nós podemos ficar umas 4, 5 aulas tranquilos só nessa frase do Catecismo. Veja, o amor de caridade me faz amar a Deus, porque é justo amar a Deus sem esperar nada em troca, e amar ao próximo como a nós mesmos. Mas aí vem aquela perguntinha que eu sempre escuto, e muitas vezes eu a fiz também, fiz para mim também. E se eu não me amo? Como é que eu vou amar ao próximo se eu não me amo? Como é que eu vou amar o próximo como eu tenho que amar, como a mim mesmo, se eu desprezo quem eu sou, se eu desprezo a minha história, se eu desprezo o meu passado, se eu desprezo a minha família, se eu desprezo a minha criação, se eu desprezo o meu corpo, se eu desprezo... Como é que eu vou amar ao próximo como a mim mesmo se eu não me amo? Qual que é o nível de amor que eu tenho por mim? É um nível baixíssimo desse? Ou é um nível de idolatria, que é o contrário? Eu me amo acima de tudo. Você percebe? Os dois lados. De um lado, o complexo de inferioridade. De outro lado, o orgulho, a soberba, a vaidade. Eu sou mais que os outros. Eu não preciso de ninguém. Eu não, sabe? Eu me basto. Basta a tecnologia e basta o dinheiro que eu recebo e bastam os meus amigos, que está tudo certo. Veja, como é que uma pessoa, um ser humano, que está neste nível de destruição interior, porque isso o pecado já destruiu, ele faz a obra. Gente, não se iluda, o pecado ele sempre se apresenta como um direito da gente, como algo que eu mereço. Eu mereço ir com meus amigos, viajar e cair na esbórnia, cair na farra. Porque eu trabalho bastante, eu estudo bastante, eu não sei o quê. Você compreende? Veja, ele sempre se apresenta como algo legal, bacana, algo que me engrandece, e quando ele entra na vida da gente, ele destrói a gente. Ou ele leva a gente para esses complexos brutais de inferioridade, ou ele leva a gente para um orgulho de soberba. Gente, e o papel do pecado... Veja, vou tentar explicar isso aqui. Eu não sei se você já fez aquela... Já falei isso para vocês uma vez ou duas, mas não custa. Como a gente está fazendo um monte de revisão,
E pelo visto nós vamos ficar bastante tempo nessas revisões, né? Porque incrível, quanto mais a gente faz, mais a gente percebe que precisa fazer. Eu não sei se você já fez aquela experiência de pegar um arame e ficar, desce e sobe o arame, desce e sobe o arame. Até que chega uma hora que o arame arrebenta. O demônio faz a mesma coisa com a gente. Tem hora que ele joga a gente lá para baixo, complexo de inferioridade. Tem hora que ele joga a gente lá para cima, como se a gente fosse orgulhoso e autossuficiente e perfeito. Veja, o que o demônio está fazendo com a gente através do pecado? Sobe e desce, sobe e desce. Até a hora que a gente quebra. É isso que o demônio faz com o pecado. O pecado, ele visa matar a gente, quebrar a gente, destruir a gente. Não é um pecadilho. O pecado é brutal. Ele foi criado no inferno. Ele foi criado num ambiente chamado préternatural. Ele foi criado pelos anjos. Ele não foi criado pela humanidade. Então, o poder do pecado, ele é muito grande. A gente só consegue vencer o pecado, um poder que é maior que o nosso, com um poder maior que o pecado, que é o poder de Deus. Porque se não tivesse Deus agindo em nosso favor, nós não conseguiríamos vencer o poder do pecado. Porque o pecado não nasceu com a humanidade, ele não é algo natural, ele é préternatural, ele está acima do natural, ele é dos anjos. Foram os anjos que criaram essa situação de pecado e trouxeram para nós. Por ódio, porque eles odeiam esses anjos que caíram no pecado, eles odeiam a Deus e odeiam a gente que é a imagem e semelhança de Deus. Como eles não podem fazer nada contra Deus de forma direta, eles vão atacar a imagem e semelhança de Deus que somos nós. O pecado sempre vai te levar ou lá para baixo ou lá para cima, ou lá para baixo ou lá para cima, ou lá para baixo ou lá para cima. Tem pessoas que têm tendências a ficar muito tempo embaixo, e tem pessoas que têm tendências a ficar muito tempo lá em cima. Mas, no fundo, todos nós somos levados para baixo, para cima, para baixo, até a hora que arrebenta. Batata, pega um arame e faz isso. Sobe e desce com o arame, ele quebra. E é isso que o demônio quer fazer com a gente com o pecado. A intenção do pecado é me matar, é me quebrar. Você compreende? Então, como é que eu vou amar se eu estou completamente arrebentado por dentro? Por isso que Jesus nos preserva do pecado, nos cura do pecado, nos livra do pecado. Porque nós temos uma missão nesta vida, que é amar a Deus. Veja, a nossa missão principal é amar a Deus sobre todas as coisas. E amando a Deus, amar ao próximo como a nós mesmos. Mas se eu odeio, se eu me odeio, se eu me desprezo, ou se eu acho que eu sou a fina flor da evolução da humanidade, como é que eu vou amar o próximo? Não tem como, é impossível. Você compreende? Então nós precisamos cair na real. Este amor que Deus quer nos dar, esse amor que Deus quer nos comunicar, é um amor que vai realmente me colocar num patamar de vida plena neste mundo e de vida eterna com Deus. Mas tem que começar aqui. Tem que começar aqui. É bonito isso, mas só que é importante que a gente compreenda. Veja, João 13, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo ao Pai, como amasse os seus que estavam no mundo, até o extremo os amou. Nós vivemos isso na celebração da Sexta-feira Santa. Nós vivemos essa realidade de perceber o amor de Deus por nós. Nós vivemos isso há pouco tempo atrás. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo ao Pai, como amasse os seus que estavam no mundo, até o extremo os amou. Qual foi o extremo de amor de Cristo por nós? A cruz. E tudo o que significou estar naquela cruz. Tudo o que significou
passar por aquela cruz. Então veja, é este amor que Deus quer derramar sobre nós, esse amor de Cristo. Mas a gente morre de medo de receber esse amor, porque a gente morre de medo da responsabilidade que esse amor traz. Amar o próximo como a mim mesmo. E amar a Deus sobre todas as coisas. Veja, analisa. Quantas vezes nós fomos ao confessionário e falamos em confissão, arrependidos, que nós não amamos a Deus sobre todas as coisas. Os pecados que nós, na maioria das vezes, confessamos, são pecados que são contra o próximo, ou contra mim mesmo. Mas nós quase nunca confessamos o pecado de ausência de amar a Deus sobre todas as coisas, sem esperar nada em troca, porque é justo amá-lo. Esse é o grande pecado, um dos grandes pecados que move a nossa sociedade. E a partir dessa falta de amor a Deus sobre todas as coisas, dessa injustiça contra Deus que praticamos todo santo dia, porque para a gente amar a Deus sobre todas as coisas, é necessário que a virtude teologal da caridade seja dada, alimentada na minha vida e cresça. Sabe? Então, uma vez conversando com o padre Michelino, que é o padre aqui da paróquia, ele estava aqui no meu consultório. Faz tempo que ele não vem no consultório. Ele estava aqui no consultório, conversando com ele, falando sobre as dificuldades da vida, do mundo, né? Do jeito que está. Eu gosto de ver como acontecem as coisas no mundo, eu gosto de entender como o mundo funciona. Aí ele virou, Paulo, o maior pecado que a gente comete como sociedade também, além das injustiças contra as pessoas, é a injustiça contra Deus. Qual injustiça contra Deus? Não amá-lo acima de tudo. Então nós estamos muitas vezes atentos, e só atentos, sem fazer nada, contra as injustiças humanas. Sabe, a igreja se debruça bastante nisso, mas muitas vezes nós não percebemos que cometemos a maior injustiça da face da terra, que é não amar a Deus sobre todas as coisas. Hoje, muitas vezes, nós católicos agimos como pagãos. Porque o pagão cuida do outro pagão. O pagão sabe cuidar do outro pagão quando interessa. Então, muitas vezes, o trabalho que muita gente exerce na igreja, em nome da igreja, é um trabalho baseado em conceitos pagãos. Incrível, né? O pagão cuida do pagão. O pagão ama o pagão. Não é um amor perfeito, não é um cuidado perfeito, é um cuidado cheio de interesses, é um cuidado cheio de malícia. Mas cuida, ama. Quantas e quantas vezes muitas pessoas dentro da igreja servem o próximo com má intenção no coração? Veja, isso é uma grande injustiça. Isso é um grande pecado. Mas, veja, a gente não enxerga o maior pecado que nós cometemos contra Deus, que é não amá-lo com todo o nosso ser. Porque Deus merece ser amado. Não porque eu espero alguma coisa de Deus, porque eu espero trabalho, saúde, casamento, proteção, amparo, providência. Deus derrama tudo isso. Por isso que muitas vezes, já falei isso para vocês há pouco tempo atrás e volto a repetir, por isso que muitas vezes Deus permite a gente passar por um tempo de aridez, por um tempo de perseguição, por um tempo onde os nossos planos humanos, por melhor que sejam, por mais bem discernidos que sejam, fracassem. Por quê? Porque Deus é sádico, pelo amor de Deus. Deus é boníssimo. Porque Ele está purificando o nosso amor. Eu devo amar a Deus quando eu estou bem ou quando eu não estou bem. Eu devo amar a Deus quando a minha saúde está legal, quando ela não está legal. Eu devo amar a Deus quando os meus negócios vão bem ou quando os meus negócios não vão bem.
Eu devo amar a Deus quando está tudo em ordem na minha casa, os nossos relacionamentos familiares estão bem encaminhados, ou quando os nossos relacionamentos familiares estão completamente de cabeça para baixo. Eu devo continuar amando a Deus de qualquer jeito, da melhor maneira possível, independente daquilo que aconteça na minha vida. Independente daquilo que Ele me dá. Porque senão eu passo a achar que eu estou amando a Deus a partir da virtude teologal, da caridade, mas na realidade eu estou amando a Deus de forma humana e interesseira. Assim como o povo de Israel via o seu amor para com Deus. Muitos achavam que o amor que o povo de Israel tinha para com Deus era um contrato. Se eu fizer isso como povo, Deus está obrigado a fazer aquilo que o povo quer. Você compreende? Se nós não formos purificados no nosso amor, nós chegamos no mesmo ponto. Nós reduzimos a nossa relação com Deus a um contrato. Puxa, Deus, eu rezo tanto, por que esse problema apareceu? Puxa, Deus, eu sou tão entregue a Ti, trabalho na igreja, faço tantas coisas, mas apareceu uma doença grave na minha história, na minha vida, na vida da minha família, dos meus filhos, da minha mulher, da minha mãe, do meu pai, dos meus tios. Qual que é o meu nível de amor? Qual que é o nosso nível de amor? Este nível de amor, ele precisa ser curado, santificado e transformado pela virtude teologal da caridade e pela ação curadora e salvadora de Jesus. Senão, vai chegar no fim da vida, eu vou olhar para a história da minha vida e falar: como que eu amei? Eu amei para mim ou eu amei com o amor de Deus? No fundo, é isso que vai contar no nosso julgamento. Jesus não vai perguntar para mim se eu fiz mestrado, pós-mestrado, doutorado, se eu tive sucesso, se eu não tive sucesso, se eu ganhei dinheiro com a profissão, se eu não ganhei dinheiro com a profissão, se eu me casei, se eu não me casei. Jesus vai perguntar: quanto você amou? E de que forma você amou? Eu amei de acordo com a visão ideológica do mundo, ou até mesmo ideologias que entraram na igreja, que reduz o amor a uma atividade ou a um determinado grupo, ou eu amei como Cristo amou. Queria terminar esse programa lendo de novo. Evangelho de São João, capítulo 13, versículo 1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo ao Pai, como amasse os seus que estavam no mundo, até o extremo os amou. Jesus salvou a humanidade porque, além de amar a humanidade, Jesus amava ao Pai acima de tudo. E a vontade do Pai era que a humanidade fosse salva. Veja, Jesus nos ama acima de tudo. Só não ama mais do que ele ama ao Pai. Então, gente, estamos começando a estudar uma virtude que é a mais importante de todas as virtudes. A virtude teologal da caridade. Fiquem com Deus, uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.